De volta com o Estatuto do Estrangeiro e para falarmos a respeito, do artigo 16, 17 e 18. Vamos tratar do visto permanente, tá? Uma questão relacionada à própria política de imigração brasileira. Afinal de contas, o Brasil vai conceder visto permanente para aquele estrangeiro que deseja se fixar no território brasileiro. Vejam só o texto do artigo 16 e marquem o artigo 16 do Estatuto do Estrangeiro. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda se fixar definitivamente no Brasil. Questão óbvia. Concedo visto permanente para quem quer se fixar permanentemente no Brasil, para o estrangeiro que deseja se fixar permanentemente no Brasil, tá? Parágrafo único. A imigração objetivará primordialmente propiciar mão de obra especializada aos vários setores da economia nacional, visando a política nacional de desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento da produtividade, a assimilação de tecnologia e a capacitação de recursos para setores específicos, tá? O parágrafo único, ele é uma espécie de diretriz para a política nacional de imigração. Qual que é o grande objetivo? Que eu tenha estrangeiros vindo para o território brasileiro, mas que sejam estrangeiros capacitados, ou seja, incentiva-se uma imigração de profissionais capacitados, até mesmo para promover uma certa transferência de tecnologia e também, gente, amenizar um problema do mercado de trabalho brasileiro. Um dos nossos grandes problemas é a falta de capacitação do trabalhador brasileiro, é a falta de desenvolvimento educacional de qualidade em nosso país, todos nós sabemos disso, e isso claramente, reflete no mercado de trabalho, ao ponto de nossa política de imigração, tá? Ela objetivar justamente aí, tentar de alguma forma, através da vinda de profissionais estrangeiros, tá? Melhorar um pouco aí o nível técnico, a capacitação técnica do próprio mercado de trabalho brasileiro em determinadas áreas, em áreas específicas, tá? É claro que a lei, ela é muito genérica, tá? Vai depender de toda uma regulamentação, de todos os dispositivos do Conselho Nacional de Imigração e outras normas infralegais, tá? O importante aqui é perceber o conceito em si do visto permanente, tá? E essa política, essa diretriz da Política Nacional de Imigração prevista no artigo 16. Artigo 17. Para obter visto permanente, o estrangeiro deverá satisfazer, além dos requisitos referidos no artigo 5º, as exigências de caráter especial previstas nas normas de seleção de imigrantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração. Aquilo que eu já tinha observado, tá? Eu não posso observar tão somente o estatuto, mas também as resoluções, os dispositivos do Conselho Nacional de Imigração, tá? Não vamos estudá-los, não são cobrados em concursos públicos, tá? Basta a lembrança genérica do disposto em lei. Não se preocupem em termos práticos com o artigo 18. Marquem o 19, tá? Atenção com o artigo 19, Aliás, 19, desculpe, Não se preocupem com o artigo 17, acabei pulando aqui, não se preocupem com o artigo 17, marquem o artigo 18, se preocupem com o artigo 18. O que a gente tem no artigo 18? Vejam só, a concessão do visto permanente poderá ficar condicionada por prazo não superior a 5 anos ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional. Então, para conceder o visto permanente, pode ser que o governo brasileiro coloque como condição, tá? Trabalhar em um determinado setor e fixar-se em uma determinada região do país. Só que essa condição, ela não pode superar 5 anos, tá? Então, o que eu tenho que perceber aqui, Eu não posso afirmar que o prazo do visto permanente é de no máximo 5 anos. Eu tenho que lembrar que pode existir uma condição por prazo não superior até 5 anos para que seja concedido o visto permanente, tá? Até no esqueminha inicial, do nosso curso aí, eu coloquei lá, visto permanente até 5 anos, mas não no sentido de ser o prazo total do visto, tá? Mas de vocês lembrarem dessa regra prevista aqui no artigo 18, Eu tenho que lembrar que eu posso ter essa condição.
para o estrangeiro receber o visto permanente, ele tem que ficar durante 5 anos em uma determinada parte do território desenvolvendo uma determinada atividade. Isso pode acontecer? Pode acontecer por força do artigo 18, tá? Podem marcar. Questão de prova, vou repetir, ó. A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada por prazo não superior a 5 anos ao exercício de atividade certa e à fixação em região determinada do território nacional, tá? Com isso, a gente finaliza aí a questão do visto permanente. No nosso próximo encontro, falaremos do artigo 19. Vamos falar a respeito, né, do visto diplomático, oficial e de cortesia. Fazer simplesmente uma pequena conceituação. Afinal de contas, o Estatuto do Estrangeiro, ele não, né, especifica, ele não esmiuça aí, né, os vistos diplomáticos, desculpa, o visto diplomático, o oficial e o de cortesia, como fez com os outros tipos de visto, ok? Então, no nosso próximo encontro, vamos tratar do artigo 19, falando do visto diplomático, do visto oficial e do visto de cortesia. Obrigado e até lá.